Meus pais, graças a Deus, sempre foram pessoas que, tanto a mim quanto ao meu irmão, nós somos o que somos hoje graças ao trabalho que eles fizeram comigo e com o meu irmão, né? Com certeza. Nunca nos trataram com indiferença pelo fato de sermos deficiente visual, pelo contrário, né? Às vezes as pessoas acreditam que você, por ser uma pessoa com deficiência, você vai ser um coitadinho. Não, não é. Lógico que a gente tem algumas limitações, mas quem não tem nenhuma limitação na vida, né? Além da Visão VR. Fala, galera! Estamos aqui no Além da Visão. Bruno mais esse Marcondes. dia hoje especial. E hoje tem uma galera boa aqui, hein? Ao meu lado, comunicando novamente aí, Cacique, o professor Raoni. Professor boa Raoni. noite, bom dia, boa tarde para todos vocês assistindo Isso esse aí. podcast, né? Estamos aí novamente e hoje com um convidado aí bacana para falar pra gente, né, Bruno? Isso, um convidado ilustre aí, Isso aí. nosso amigo, pessoa de grande importância aí na inclusão, tem vindo aí para poder fazer a diferença. Ele aí, quem? Michael. Maicon César. Isso aí, Michael professor Pedagogo. Professor Maicon César. Isso aí. OP, professor, mas o quê? Vascaíno. Graças a Deus. Fala aí, Michael. Seja bem-vindo, meu brother. Valeu, irmão. Boa noite, rapaziada. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer pelo convite, né? Vim aqui para poder contar um pouquinho da nossa história, né? Isso aí. De vida. A galera quer saber da sua história. E aí, como é que vai ser? Vai contar desde o início, como é que foi sua luta, sua batalha? Vamos contar. Porque vamos contar você, um eu pouquinho. lembro você como vidente, né? Eu enxerguei. A gente trabalhou, você como vidente, eu acompanhei a sua luta. Então a gente quer saber, o Além da Visão aqui trouxe você para exatamente isso. Você contar a sua história de vida e sua história de superação. Valeu. Vamos tentar, né? Passar um pouquinho para a rapaziada a minha história de vida. Isso aí. Porque hoje eu tenho 36 anos, né? Sou Sim. cego total, mas nem sempre foi assim. Foi um processo, né? Foi um processo. Como é que foi no início? Então, cara, eu tenho um glaucoma, né? Aham. Eu fui diagnosticado com glaucoma. Aos 16 dias de nascido, eu fiz uma primeira cirurgia. Glaucoma é a pressão do globo ocular, né? Aham. Além de mim, meu irmão também é cego total. Marlon. Conheci o Marlon, um abraço pra ele. Tá lá em São Paulo, na correria dele lá. O Marlon perdeu com 5 anos. Eu tive vários processos cirúrgicos, né? Uhum. Eu apenas lembro de ter enxergado apenas do lado esquerdo, não tenho memória visual do lado direito, né? Uhum. E eu enxerguei até os 26 anos de idade. Até os 26 anos de idade eu enxerguei razoavelmente bem. Eu lembro de você como vidente, cara. Pois é. A gente pois trabalhou é. junto lá, eu lembro você andando pra todo lado. Justamente. Então, assim, eu tive 2 acidentes, né, na vista. Eu praticava capoeira, tomei Sério? Tomei. Eu não sabia desse detalhe. Tomei uma pancada no olho e isso acelerou ainda mais o processo da perda da visão. Mas antes Olha, eu não disso, sabia desse detalhe. bem mais jovem, né, com uns 12 anos de idade, eu sofri um acidente também brincando em quatis com os primos. Sem querer, me acertaram. E aí a pressão do globo ocular, que normalmente varia entre 12 e 11, a minha foi a 54. Você acha que também isso contribuiu? Eu acho, tenho certeza que isso contribuiu, acelerou o processo da perda da visão, né? Mas assim, graças a Deus, cara, eu sempre tive uma vida muito ativa, né? Embora tivesse baixa visão, eu conseguia fazer tudo o que eu gostaria de fazer enquanto criança, enquanto jovem. Eu tive a oportunidade de aproveitar bastante a minha juventude, né? Claro que a partir do momento que o tempo vai se passando, a gente, em razão da patologia, a patologia ela é agressiva, a gente vai perdendo aos poucos a visão e a gente também vai se adaptando àquela nova realidade, àquela nova condição, né? Sim. Tinha momentos que eu já não conseguia mais enxergar o que caía no chão, por exemplo. Eu tinha que tatear com a mão ou tatear com o pé para eu poder identificar determinados objetos. E aí a gente vai adequando as novas realidades, as novas experiências que a vida nos proporciona, né? E aí algumas coisas que a gente gostava de fazer, a gente acaba não fazendo mais em razão da deficiência. Você foi baixa visão até quantos anos? Até os 26 anos. Mas antes você tinha uma visão residual, né? Tinha um Como é exemplo. que era a sua vida? Você brincava normal?
Ia para a escola sem adaptação? Você precisava de ampliação, de alguma coisa? Não, então, antes desse acidente, desse primeiro acidente... Primeiro acidente com 12 anos de idade. Isso. Eu tinha uma vida razoavelmente normal. Eu não tinha nenhuma adaptação na escola. Eu conseguia enxergar do quadro e conseguia enxergar aquilo que eu escrevia no meu caderno. Você conseguia ver a leitura no ônibus? Conseguia... O letreiro? Letreiro? Sim. Não andava tinha normal? Não, andava. A mobilidade? Sim, não tinha problema. Até os 12 anos, né? Sim, até os 12 anos. E assim, eu não tinha problema para eu poder... Na época da minha escolarização, eu não tinha problema para poder enxergar no quadro, para poder copiar no quadro. Depois desse problema que aconteceu, né, desse acidente, eu tive uma perda significativa. Aí acabou que eu já não conseguia mais enxergar no quadro. Você tomou uma pancada? Cara, então, como aconteceu? Eu fui em um aniversário, e aí numa brincadeira estúpida, né, numa ideia estúpida, eu, meu irmão e uns primos, nós cortamos o bico da garrafa PET e utilizamos aquela bexiga de aniversário e fizemos um estilingue. Nossa. E aí nós fomos brincar de guerrinha na rua. A nossa munição era milho de galinha. Meu primo puxou e aquilo saiu com uma pressão muito forte. Nossa, meu irmão. E doido. pegou na vista que eu enxergava. E aí... Que isso, velho? Pois acelerou muito o processo da perda. Naquele dia, realmente, meu Deus do céu, tive uma perda significativa do que eu enxergava. Aí você sentiu na hora... Você chegou a ser medicado, hospitalizado, ou foi só dor mesmo? Então, assim que aconteceu o acidente, parou a brincadeira, eu fui para casa. Aí eu dormi, quando eu acordei eu já não estava enxergando nada. Tava assim, não é nada, estava tudo embaçado. Aí isso já era noite. Corremos atrás de um médico em Barra Mansa. Até mandar um abraço para ele, Dr. Paulo Salles. Dr. Paulo Salles, meu cirurgião e meu oftalmo também. Abraço. Foi muito prestativo, né? Me atendeu na madrugada. Como ele não era o meu médico, ele pediu para que eu fosse às pressas ao Rio de Janeiro. Meu médico, o Dr. Pascoal Crispim, né? Que me atende desde sempre. E aí, assim, graças a Deus, naquele momento não foi necessário fazer uma cirurgia, mas a gente agravou seu sim, glaucoma. Sim. A gente conseguiu controlar a pressão apenas com a medicação, né? Estabilizou. Estabilizou, mas eu perdi um percentual muito percentual grande. Bastante percentual. Bem grande. Aí foi que você... Aí já passou a ter adaptação ou ainda você conseguiu... Não, você estava na escola, então... eu não conseguia mais enxergar para copiar do quadro. Eu conseguia enxergar aquilo que eu escrevia no caderno. O que eu copiava no caderno eu conseguia enxergar. Eu conseguia enxergar a pauta, não tinha problema com a pauta também. E a questão da escola especializada? Nessa época você nem chegou a ter atendimento? Então, na verdade, o meu médico, à época, ele já tinha prescrito para eu aprender o braille. Por quê? Porque como a deficiência ou a patologia ela era agressiva, eu poderia perder de uma hora para outra. Então, como ele sabia disso, ele indicou que eu aprendesse o braille. Então, eu, concomitantemente à escola regular, eu fazia aula de braille também lá no centro hoje onde nós trabalhamos. E aí eu aprendi o braille também, né? E isso me ajudou bastante no ensino médio, porque depois a gente vai contando. Você aprendeu aonde? Inicialmente eu comecei aqui em Volta Redonda, Newton Rocha. Newton Rocha. Isso. Em 98, se eu não me engano, mais ou menos. E depois foi criado o centro lá em Barra Mansa, e aí fomos Marlon e eu para Barra Mansa, e aí eu dei continuidade aos meus estudos, né, de aprendizagem à leitura do sistema de escrita Braille lá em Barra Mansa. Sim. E depois disso tudo, você passou por esse processo, e como é que foi? Você falou que depois teve uma outra problema, mas antes disso eu sei que você terminou o 2º grau e começou a prestar concurso. Então, aí só para recapitular, aí não tinha, né, nesse primeiro acidente eu tive esse problema, não conseguia mais enxergar do quadro, mas eu tinha ajuda de pessoas que sentavam sempre ao meu lado, faziam um ditado do quadro para mim, e aí eu consegui escrever. Então, assim, eu consegui levar a minha vida escolar dessa forma, né? Depois do 2º acidente, eu já tive alguns problemas mais significativos. Foi quantos anos? Por volta de 16, 17 anos. Que isso?
Teve outro acidente. Como é que Isso. foi esse outro? Eu sempre gostei de praticar capoeira, né? Uhum. E numa roda de capoeira, num vacilo que eu dei, um amigo me acertou e aí eu já... No olho? naquela- Acertou no olho? Acertou o olho. Qual? O esquerdo, que eu enxergava. Então, já tendo aquele... Eu já tinha passado por vários processos cirúrgicos, já tinha sofrido um primeiro acidente que foi grave. Esse segundo acidente somado fez com que eu perdesse ainda mais um resíduo visual. Então, assim, eu não conseguia mais enxergar o que eu copiava do caderno. Você tinha 20 anos? 16, né? 16 anos. Uhum. Então, assim, eu não conseguia mais... Então, com o lápis, né? Então, eu fui utilizando outros recursos, que era o quê? O lápis 6B, fui utilizando as pautas ampliadas. Como é que era a pauta ampliada? Meu pai, ele sempre riscava, reforçava a pauta com caneta para eu poder escrever em cima daquela pauta que ele riscava com caneta preta. Uhum. E aí depois, como a minha letra ela foi ficando um pouco maior, até para eu poder enxergar aquilo que eu estava escrevendo, a orientação, né, da escola onde nós trabalhamos hoje era para que fizesse uma pauta ampliada. Então, riscava uma pauta, deixava uma em branco e riscava a segunda, para aumentar, para eu poder ter como escrever, né, com uma letra maior para eu poder enxergar. Uhum. E aí eu fiz isso até o meu ensino médio. Meu ensino médio já ficava com muita dificuldade também para poder enxergar até com o lápis 6B. E aí foi quando eu comecei a dar sequência no Braille. Aí eu terminei o meu ensino médio usando o Braille. Sério? Sério, concluí meu Ô, ensino Maico, uma coisa muito importante é a família, né? É sempre Como é que foi o apoio? seu pai sempre, né? É com o seu você, Júlio. Seu Júlio, um abraço Seu pro Júlio flamenguista, hein? É, um e aí, abraço pra ele. Tá aqui, ó. Tá ali ele- escondido ali. Eu falei pra ele aqui, só tem vascaíno. Vamos Aí- botar ele pra correr daqui. Ele Gente sempre boa. presente, né? Sempre dando um apoio ali, sempre, né? Junto com vocês também. Lembro dele lá quando a gente era criança na escola, né? E então, Sempre igual acompanhando. Você citou aí a questão dele tá fazendo a pauta no seu caderno, né? Isso é a família, né, Maico? Cara, então, Família assim, é tudo, né, cara? eu acho que assim, acho que um ponto em comum que nós aqui na mesa temos, né, todos somos pessoas com deficiência visual. Eu acho que hoje nós somos o que somos, né, graças ao esteio familiar que nós temos Muito por bom. trás da gente, né? Verdade. Sim. Os meus pais são o meu esteio até hoje, né? Tanto a minha mãe, Dona Simone, que está em casa, Dona Simone. Um abraço. Um abraço. Pra ela também. Coroa, que está aqui, flamenguista, É, não sei o o quê, né? Todo mundo é flamenguista, perfeito, né? infelizmente, né? Um dia você consegue mudar, quem sabe você mudar. Pois é, fazer o quê? Não tem outro jeito. Mas assim, meus Cuidado pais... que vai levantar ali, vai vir aqui, derrubar as câmeras aí. Meus pais, graças a Deus, sempre foram pessoas que, tanto a mim quanto ao meu irmão, nós somos o que somos hoje graças ao trabalho que eles fizeram comigo e com o meu irmão, né? Com certeza. Nunca nos trataram com indiferença pelo fato de sermos deficiente visual, pelo contrário, né? Às vezes as pessoas acreditam que você, por ser uma pessoa com deficiência, você vai ser um coitadinho. Não, não é. Lógico que a gente tem algumas limitações, mas quem não tem nenhuma limitação na vida, né? Na vida de qualquer pessoa. É isso. Principalmente na vida da pessoa com deficiência. Os meus pais, não é porque são os meus pais não, mas são pessoas extremamente maravilhosas, pessoas que fizeram de tudo e fazem de tudo para que Marlon e eu não tenhamos nenhum tipo de problema. Então isso é importante, né? Com certeza, isso aí é a base, né? A base familiar. Tendo uma boa base, o restante é só sucesso. Você, depois que você fez o segundo grau, com toda essa adaptação, você já estava com quantos anos nessa época aí? Para depois, porque eu sei que você se dedicou ao concurso, né? Que foi quando a gente se conheceu. Isso. Então, assim, eu terminei o meu ensino médio com 20 anos de idade. 20 anos. Isso, em 2019. Desculpa, em 2009. 2009. Em 2010 eu fiz o concurso de Barra Mansa, e aí eu passei, né? Eu fiz para disciplinário. Isso, disciplinário. Aí eu fui trabalhar com vocês lá no DV. Isso, né? a gente se conheceu lá. Isso, quando nos conhecemos Eu lá. lembro. E aí eu, nesse meio tempo... Você enxergava? Enxergava. Tinha baixa visão, tinha né? baixa Eu lembro visão, que você... isso. Nessa época eu tinha baixa visão ainda. E eu fazia lá, o meu serviço era atender, né? Como era uma escola pequena, atender a porta, atender o telefone. Era esse o serviço que eu fazia na escola naquela oportunidade.
né? Eu fui aluno lá e fui E depois- trabalhar depois isso. como profissional lá, né? Ajudando os profissionais, os alunos também. Eu me Naquilo recordo que eu você podia. tinha uma força de vontade muito grande, que você Ah, sim. entrava lá, mas você estava sempre estudando, lendo, buscando informação. Você estava sempre disposto assim a crescer, né? Eu lembro que você estava sempre ali, eu via você muito assim recolhendo, mas estudando ali, sempre com alguma coisa, lendo. E assim, é porque assim, né? A gente cresceu ali dentro daquela instituição, né? Aquela instituição ela é muito importante. O Carlos na minha Campbell, vida. parente aqui, ó. Pois Carlos é, Campbell Carlos foi, Campbell. foi um massagista terapêutico que é parente do meu cara que tá aqui do meu lado direito aqui. É, isso aí. Não é verdade? Mas Foi. é isso mesmo, né? A formação que foi. Carlos Campbell foi vereador em Barra Mansa. vereador em Barra Mansa. Ele era massoterapeuta, né? É parente do Raoni. E aí a escola recebeu, né, Uma homenagem a ele. Ele né? foi o primeiro vereador deficiente de Barra Mansa, né? E foi o primeiro Pode ser vereador. uma inspiração até pra você, né, Maicon? Com certeza, é bastante, né? Bastante, que é um fato que a gente tem que trazer à tona, né? Aí foi você lá, como disciplinar, eu lembro que você estava estudando, como é que foi? O que passou na sua mente? Você estava ali, conta pra gente. Então, assim, como eu falei, né? Assim, a instituição hoje no qual nós trabalhamos, ela é extremamente importante na minha vida, eu posso dizer, né? Aham. Minha vida se confunde com a história do Carlos Campbell. Depois que eu concluí... Quem foi os fundadores do Carlos Campbell? Os primeiros professores? Os fundadores lá que... Então, quem começou o trabalho em Barra Mansa foi a Cidinha e a Célia. Aham. Cidinha e Na Célia. deficiência visual. Na deficiência visual, isso. Aham. A aula lá era com reabilitação, era no prédio onde nós trabalhamos hoje, né? Uhum. E era à noite. Ah, era à noite? Era à noite lá. Ah, interessante. Era uma sala. Na sala grande, onde vocês trabalham com a música. Olha só, Naquela interessante. sala, Aí quantos alunos? Ah, cara, Você lembra? devia ter uns... O Marlon também estudava lá? Tinha uma galera lá. Era à noite? Era à noite. Era à noite, tinha umas 7, 8 pessoas lá, adultas. Nossa. Infelizmente, muitas dessas pessoas hoje já não estão mais em vida. Mas foi, sabe? Então, assim, essas pessoas que passaram pela minha vida são extremamente importantes para eu hoje ser o homem que eu sou. Você hoje é o profissional OP. que eu sou orientador pedagógico. Em Barra Mansa? Então. Não, em Porto Real, né? Em Barra Mansa, eu sou professor de Braille. Trabalho com vocês lá hoje, né? Então, assim, só para poder contextualizar como eu cheguei nisso. Então, assim, depois... estudando como lá na escola, no No Carlos Barra Campbell, Mansa, isso. estudando. Eu lembro que você estava sempre dedicado ali. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava, o tempo que eu tinha, eu Sempre parava para estudando. poder estudar, porque o objetivo era sempre de crescimento, né? Aham. Não era ficar estagnado. Muito Claro bom. que quando eu fiz concurso público, foi algo que me deixou muito contente, né? Mas o objetivo era sempre estar buscando crescer na vida, né? Eu não queria... eu sabia do potencial que eu tinha e sabia onde eu queria chegar, né? Sim. E as pessoas com quem eu trabalhava lá com vocês, né? Muitos foram os meus professores. Então, sempre me incentivou. Te inspirou. Sim, me inspirou e me Você incentivou. ficava pensando, poxa, os caras estão lá, eu vou chegar também. Claro, esse é o objetivo também, né? Então, eu, depois, em 2015, eu iniciei a faculdade no UPM. Aham. E aí eu fiz pedagogia. Em 2019 eu concluí a faculdade. Em 2019 mesmo eu fiz o concurso de Porto Real. E aí eu saí do DV, né? Fui trabalhar em Porto Real como professor do ensino fundamental do primeiro segmento. E também em 2020 eu fui convocado para poder trabalhar como orientador pedagógico. Sim. Lá em Porto Real eu sempre trabalhei em escola regular. Lá Galera, temos- ele é professor de ensino de escola regular, galera. Isso aí. Lá nós não temos escola especializada. Você lá, o P? Eu sou orientador pedagógico. Orientador hoje, pedagógico. isso. Até o ano passado eu trabalhei na escola de José Ferreira, que é do primeiro segmento, do sexto ao quinto ano. Desculpa, do primeiro ao quinto ano. E hoje eu estou numa escola em Bulhões, né, na escola Marina Graciani, que vai do sexto ao nono ano de escolaridade. E em Barra Mansa eu trabalho no período da manhã como professor de Braille agora também. Guerreiro, hein? Voltei para a instituição. Né? A gente entrou junto, né? Nós entramos Inclusive, juntos também. a nossa história se cruzou ali. Foi mesmo. Desde a época quando a gente fez a prova, né, Maico? Desde quando fizemos a Quando prova. a gente fez a prova e empatamos em tudo.
O Michael Foi e o muito Cacique foi interessante, praticamente um cara. processo junto, porque E assim, eles fizeram não- faculdade no mesmo tempo, né? Não, eu Você fiz fez em antes. 2015? Eu fiz 2010 e 2000? terminei em 2012. Ah, então você fez 2010. Aí eu entrei no Hilton Rocha em 2020 e em Barra Mansa 2021. Ah, tá. E você, Michael? Eu, Você começou a faculdade em 2015, então. 2015, terminei em 2019. Você já entrou pra Porto Real. Já entrei para Porto Real. O primeiro concurso que eu fiz depois do... E a experiência concluí. como professor no ensino regular, como é que foi? Eu também posso dizer isso aí, que eu também tive essa experiência. Cara, é muito bacana trabalhar em escola regular. Você trabalhou, então, no ensino fundamental? Eu trabalhei no ensino fundamental. Lá, quando eu cheguei na escola, eu trabalhava no Mais Aprendizagem, né? Um projeto de reforço escolar. E aí, quando eu cheguei, nós tínhamos alunos do terceiro, do quarto e do quinto ano de escolaridade, para quem a gente... Né, os alunos que tinham mais dificuldade de aprendizagem. E aí, a gente trabalhava com essas dificuldades dos alunos, né? Não, mas é bastante engraçado, porque assim, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Então, todas as vezes que eu chegava na escola, era um motivo de curiosidade, porque os alunos não tinham contato com outra pessoa com deficiência, né? Então você Então, deu eu ficava aula, muito você curioso. pegou turma. Eu peguei, não peguei uma turma, Você né? pegou só Porque- para dar o reforço. Pra um grupo, então, né, de isso, para um alunos. grupo. Então, nós tínhamos ali, em média de 10 a 12 alunos, mais ou menos. Né? Mas aí tinha uma pessoa que também trabalhava comigo lá. Você tinha um auxiliar. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, mas eu conseguia dar conta do Eu também, trabalho. eu trabalhei em ensino Show de regular. bola. Eu trabalhei na educação também como professor, né, no ensino regular. Eu também tinha um auxiliar e que foi a pessoa assim, que me ajudava muito, né? Preencher diário, ajudar no controle de turma, mas foi uma experiência muito boa. Ô, Maicon, e fala pra gente assim, o Maicon e o interesse pela questão assim, política do país, da cidade, né, da nossa região. Quando Ressaltando, que ele é isso pré-candidato, começou? tá, galera? Pré-candidato aí, nosso querido Michael. Fala uma palhinha aí, você Então. hoje como pré-candidato. Pois é, hoje eu sou pré-candidato a vereador pelo partido PSB. em Ah, você é o Barra Mansa. PSB? PSB, isso. Pelo partido PSB. O objetivo, cara, assim, a princípio, no primeiro momento, lógico, eu tinha pretensões, sim, políticas, mas não pretensões políticas para o pleito deste ano. Mas aí eu fui convencido a participar, né? Entendi que eu poderia contribuir de alguma forma, e aí eu aceitei esse desafio. Mas, assim, eu sempre tive esse desejo, né? Porque, assim, eu defendo muito que a pessoa com deficiência, ela precisa estar nos espaços de discussões, né? Sim, Claro que assim, em qualquer segmento da sociedade, existem pessoas boas e pessoas ruins. Por conta da polarização política, né, dos últimos anos no nosso país, quando se fala em relação à política, as pessoas associam a roubalheira, a corrupção. Existe? Claro, a gente também não é hipócrita, a gente não está aqui para poder negar esse fato. Mas existem pessoas boas que fazem trabalhos sérios também. E eu conheço pessoas assim. Só que assim, eu acho que nós, enquanto pessoas com deficiência, nós precisamos participar das formulações de políticas públicas que são voltadas para a pessoa com deficiência. Porque, às vezes, as pessoas que estão formulando políticas públicas para a pessoa com deficiência não têm nenhuma deficiência. E às vezes só tem a teoria na Isso cabeça, mas a prática normalmente é bem diferente, né, mãe? Isso aí. E a gente tendo essa prática, a gente vai auxilia, né? Tendo a voz, porque como, né, tem aquela frase que é muito usada hoje, nada de nós sem nós, né? Isso aí. Então, nada de nós sobre... mas que é nada sobre nós sem nós, né? Então, assim, isso é muito importante. Então, Eu assim, te parabenizo eu que agradeço. por essa iniciativa, né, de estar nessa corrida, né, para que Ajudar nesse na processo, torcida né, de que inclusão. você consiga, se não for dessa vez, que seja na próxima, que você tenha bastante força para estar pleiteando isso, né, e tendo o nosso apoio para estar, né, crescendo cada vez mais e nos auxiliando nisso, né, porque é uma corrente, né? É um elo dependendo do outro. Eu agradeço. Né? E eu penso justamente nisso, né? Eu participo hoje também, sou conselheiro da pessoa com deficiência lá em Barra Mansa, né? Participo do Conselho da Defesa e do Direito da Pessoa com Deficiência.
né, na área da pessoa com deficiência visual. E eu acho que, assim, hoje eu consigo, né, dentro daquilo que eu tenho de conhecimento, contribuir um pouco, né, com a sociedade. Devolver um pouco para a sociedade, né, aquilo que eu conquistei, né, enquanto aluno de escola pública, enquanto servidor público. Eu acho que a gente, enquanto pessoas com deficiência, nós precisamos ocupar esses espaços de fala. Nós não podemos ficar mais omisso, apenas aceitando algumas coisas sem nos manifestar, né? Então, a gente precisa ter esse espaço de voz. Então, quando eu aceitei esse desafio para vir como pré-candidato em Barra Mansa, foi em razão de algumas coisas que eu enxergo lá e que eu não concordo, na verdade, né? Barra Mansa, por exemplo, vocês trabalham comigo, vocês sabem que na lei orgânica do município, né, tem um dispositivo que 5% da verba destinada à educação deveria ser para educação inclusiva. Eu, sinceramente, não consigo enxergar aonde esse dinheiro ele é investido. Por exemplo, vocês são professores e trabalham na educação especial. Sim. O salário de vocês é pago com os 5% da educação especial ou com os 25% ou com a verba que vem do Fundeb. Ninguém sabe me explicar. Então, são essas coisas que a gente precisa entender e para tentar também direcionar essas verbas para lugares onde, de fato, serão utilizadas de forma correta. Né? E as falta de recurso também, né, Mike? Tecnológico e tudo que a gente enfrenta também, a questão da acessibilidade, da parte da estrutura, hoje, de acesso, na parte de estrutura de vias públicas, tudo isso tem que ser também, né? É isso aí. Lógico, assim, hoje a gente está falando dentro de uma parte educacional, porque é o que a gente vivencia, né? Mas essa questão em relação à locomoção da gente também, eu acho que é extremamente importante. A gente sabe, enquanto usuário de coletivo de transporte público, quanto é difícil para uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com a mobilidade reduzida, uma pessoa com cadeirante. O deficiente intelectual, né? Então, assim, a gente precisa minimizar, encontrar formas de transpor essas barreiras que a sociedade às vezes impõe à pessoa com deficiência, né? Então, assim, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho que talvez eu não vou ver, de fato, recolher esses frutos, mas eu sempre converso em rodas de amigos que, assim, hoje eu tenho uma condição melhor do que pessoas com deficiência há 20 anos, 30 anos atrás. Então, o nosso objetivo é pavimentar caminhos para que pessoas que venham depois da gente não tenham essas dificuldades, esses desafios que nós enfrentamos hoje. Então, assim, eu costumo sempre dizer, não sei se vocês concordam comigo também, que hoje existe uma inserção e não uma inclusão, na verdade, de fato. Então, a gente está em vias, em busca de, na verdade, né? Então, esse é o objetivo, esse é o desafio e espero, se Deus quiser. Porque no passado, as pessoas começaram a plantar e a gente já colhe parte desses frutos hoje. Isso aí. Né? Então, a gente tem que continuar plantando para que outros que virão depois tenham uma vida mais fácil, né? Isso aí. O que nós já tivemos. É plantar a semente, né? Isso aí. Para poder colher os frutos. Essa é a ideia. Então, assim, é de se cercar também de pessoas e conscientizar também a sociedade, né, de que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa com direitos. Antes de ser deficiente, ela é uma pessoa que se diverte, uma pessoa que também está no mercado de trabalho. O censo de 2010 apontou que no Brasil 1/4 da população brasileira tem alguma deficiência. Olha só, são mais de 50 milhões de pessoas. O poder aquisitivo dessas pessoas chega a 22 bilhões de reais. Então, a pessoa com deficiência, ela também é consumidora. Sim. Então, a gente precisa conscientizar, né, todos os setores da sociedade para que essas pessoas também se conscientizem que elas não promovendo essas acessibilidades nas lojas, não promovendo essas acessibilidades, né, nos setores de mercado, elas também estão perdendo dinheiro. Então, eu acho que esse é um desafio, não vai ser fácil, como eu falei, né? Mas a gente sempre tenta se cercar de pessoas também que têm essa mesma visão, que têm esse mesmo desejo, né, de buscar uma sociedade de fato inclusiva. E vamos na luta, esse é o objetivo, vamos tentar.
O primeiro passo é o tentar, né, cara? Isso aí. E eu acho que se você conseguir, você tem tudo para fazer um bom trabalho. Eu torço para que você consiga, como eu falei, tomara que seja nessa, Tomara. né? Tomara que seja nessa, mas se não for, né, que você consiga continuar aí essa luta, mas a torcida é que para que seja nessa. Até porque o Michael, ele é conselheiro, né? Sou Então, conselheiro, é isso. ele já entrou... Porque você está na e prática vai ali em do frente. dia a dia, né? Você vivencia, você sabe como é o problema, né? Ao levantar, ao colocar o pé para fora do portão, né? Sim. Você está na luta todos os dias, né? E faça chuva, faça sol. Então, acho que é bacana ter essa vivência, né? Você pretende ampliar... Claro, eu acredito que se você visa a inclusão, o que você pretende em relação aos outros deficientes, como o intelectual, os autistas? Você tem alguma ideia para poder ajudar também nesse processo com essas pessoas que têm deficiência intelectual, os surdos, né, dos Então, físicos? O objetivo é tentar, né, aglutinar o maior número de pessoas possíveis para a gente tentar formular projetos de lei, né? Leis existem, né? Mas de políticas públicas. Porque assim, eu sou deficiente visual, né? O know-how que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, ele é sobre a deficiência visual. É claro que o meu objetivo, né, caso isso aconteça, é de aglutinar pessoas com outras deficiências, até para que a gente consiga entender o que seria mais viável, o que na prática da sociedade, o que é mais desafiador, para a gente tentar entender um pouco e trabalhar em cima dessas dificuldades. Porque eu não tenho conhecimento prático, né? Claro que a gente sabe, mas é muito superficial a questão em relação ao autismo, a questão em relação à pessoa com deficiência auditiva, a relação da pessoa com deficiência intelectual. A gente conhece um pouquinho da realidade, mas não o suficiente para que a gente consiga discutir projetos de lei pensando nessas pessoas. Essas pessoas, elas precisam estar, por isso que eu sempre digo que essas pessoas precisam estar nos espaços de discussões. São elas que vão nos indicar o como e o que nós podemos fazer, nós, como eu falo, né, nós enquanto sociedade, para poder atender, de fato, essas pessoas. Então, o objetivo, claro, é conversar, é tentar aglutinar o maior número de pessoas possíveis para que a gente consiga juntos pensar em propostas que, de fato, seja uma proposta que inclua a todos, não só um nicho de pessoas com deficiência, mas todos, né? Isso mesmo, falar de inclusão é abraçar todos os segmentos, né? É claro. Desde a deficiência visual até a deficiência intelectual, o deficiente físico, até mesmo a classe de idosos. Isso vai abrangindo, né? Porque um idoso hoje também tem suas limitações, né? Porque a gente precisa também estar unindo todos esses segmentos. Assim, eu acho que é importante, assim, né? Nós tivemos uma conferência municipal e eu até fiz uma proposição de política pública lá, né, a nível municipal, porque assim, eu acho que é interessante nós, enquanto pessoas, pensar naquilo que de fato seria viável fazer, né? Uhum. Por exemplo, lá em Barra Mansa nós temos o Hospital da Mulher. Eu acho que, assim, a saúde, a educação, a Secretaria de Assistência Social, elas precisam trabalhar de forma integrada, né? Eu acho que a saúde, ela precisa sinalizar, a partir do momento que ela tem o conhecimento de que uma criança pode nascer com uma deficiência, de sinalizar, né, para a Secretaria de Assistência Social, posteriormente para a Secretaria de Educação, porque essas crianças, elas precisam, quando chegar na escola, ter o mínimo possível de um atendimento digno, né? O atendimento precoce, ele é extremamente importante na vida e no desenvolvimento de uma pessoa. Então, quando você já consegue identificar que uma criança pode nascer com determinada deficiência, você consegue se planejar o município para que aquela criança ela receba as atenções necessárias do poder público para que ela consiga, de fato, enquanto pessoa, se desenvolver.
Então, essa é uma das coisas que eu gostaria muito de implementar. Não é fácil, eu sei, demanda de várias situações, de várias coisas, mas é algo que a gente tenta, mesmo que aos poucos, propor, e aí, né, encontrando pessoas também que tenha boa vontade, que queira também engajar nesse projeto, a gente consegue aos poucos trabalhar e melhorar essa qualidade de vida da pessoa. E o importante, né, que se você sendo eleito, você vai ser um fiscal, né? Você vai fiscalizar as questões, né, as leis, as políticas públicas e está favorecendo, né, se está sendo realizado, cumprido, né? É importante ter alguém lá representando os segmentos das pessoas com deficiência, né, no caso. Porque não é fácil. O fiscal, né? Pois é. Por exemplo, outra coisa que eu acho Você gosta de brigar, né? Não, é mais... Eu já vi que você gosta de brigar. Uma das coisas pela causa que você acredita. E é isso aí. É uma coisa que eu acredito e a gente tenta defender aquilo que a gente acredita. Nem sempre a gente está certo. Não é à toa que é vascaíno, né? Poxa. Então, assim, por exemplo, uma das coisas que nós estávamos conversando esses dias em relação à questão do transporte público. Existe um lobby político muito grande, a gente conhece, a gente sabe um pouquinho, né? Uhum. Por exemplo, a gente estava... Esses dias nós estávamos em um grupo de amigos discutindo em relação à unificação da carteirinha do passe livre. Porque, assim, se eu sou uma pessoa com deficiência em Barra Mansa, eu sou uma pessoa com deficiência em São Paulo, eu sou uma pessoa com deficiência em Brasília, eu sou uma pessoa com deficiência em qualquer lugar do Brasil. Então, por que eu tenho uma carteirinha para Barra Mansa, uma Volta Redonda, uma carteirinha para Faz uma coisa só, né? Justamente. Então, esse, na verdade, é algo que a gente precisa discutir. Mas também a gente não pode deixar de lado, né? Porque, assim, o lobby do transporte público no Brasil, ele é muito grande. Uhum. Ele é muito grande. Os empresários, eles financiam campanhas e campanhas de candidatos aí. Então, a gente sabe que não é fácil, de maneira alguma, a gente mexer nesse vespeiro, né? Eu sei que... Mas a gente precisa mexer. Por exemplo, Barra Mansa. Vamos falar especificamente de Barra Mansa. Barra Mansa, como funciona Barra Mansa? Barra Mansa, você recolhe todas... a promoção, né? A Secretaria de Ciência Social recolhe todas as documentações inerentes, né, que é as documentações normais, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, um laudo atualizado, uma carteirinha 3x4. A pessoa com deficiência, ela leva esse laudo até a Secretaria de Assistência Social. Essa junta de documento passa por uma análise, é chamada para uma perícia. A perícia deferindo a carteirinha, esse processo ele é remetido ao Sindipaz. O Sindipaz ele só tem a atribuição de emitir a carteirinha. Só emitir a carteirinha. Mas nós estávamos com um problema muito grave, que eles estavam segurando vários processos da Barra Mansa. Vários processos. Tinha pessoas que estavam na fila há mais de 4 anos esperando a sua carteirinha. É um absurdo isso. Nós tivemos uma discussão com o Ministério Público, que também tem nos ajudado bastante nessa luta, né? Conseguimos desbloquear algumas carteirinhas, graças a Deus, mas ainda o Sindipaz, ele tem segurado algumas carteirinhas lá. Eles têm feito uma perícia da perícia. Eles não têm essa atribuição por lei para fazer isso. Então, uma das nossas propostas, na verdade, é que retire-se a atribuição do Sindipaz da emissão de carteirinha e que fique a prefeitura responsável por emitir esses documentos. Porque no passado era assim. Era e nós assim, não tínhamos problemas com isso. E tem muitos alunos, às vezes, que deixam de frequentar a escola, né? Sempre, às vezes, eu entro em contato lá com alunos para verificar, né, a questão de faltas. E muitas das vezes é por falta justamente desse documento, né? Que é muito importante para o ir e vir da pessoa com deficiência. Infelizmente. E é verdade, você tem razão. A gente sabe que existem alunos que estão em casa deixando de receber o atendimento, que é esse atendimento precoce que a gente geralmente tem falado, que é tão importante na vida de uma pessoa com deficiência, em razão desses problemas que nós estamos enfrentando em Barra Mansa. E não é de agora, isso já é uma luta antiga. Né? É uma luta antiga, não é fácil, como eu falei. A gente sabe como Barra Mansa
tem trabalhado nesse sentido, mas é algo que a gente precisa falar, é algo que a gente precisa trazer a público. Por quê? As pessoas acreditam que assim, eles estão andando de graça. Não, nós não estamos andando de graça. Pelo contrário, nós somos cidadãos como qualquer outra pessoa. Contribuintes, contribuintes também, assim como qualquer outras pessoas. E existe um subsídio também da prefeitura para essas pessoas. Para as empresas. Então, assim, a gente precisa, enquanto sociedade civil organizada, enquanto pessoa com deficiência, se unir para poder bater de frente com esse sistema que, lamentavelmente, às vezes, a gente sabe que dificulta mesmo. Porque hoje, o Bruno Raoni, falar sobre inclusão é uma bandeira que dá voto, que legitima. Então, a gente precisa ver quais são, de fato, as pessoas que, quando falam sobre inclusão, que quando falam sobre a pessoa com deficiência, se são pessoas, de fato, envolvidas com aquela causa. Envolvidas de verdade, de né, verdade. Michael? Não porque é só um falar político, é fácil, né? Falar, fazer uma palestra, faz aqueles slides bonitos, fala bonito e tal, mas na hora de praticar, aí fica, né, complicado. Isso então aí, tem razão. Não podemos deixar com que a nossa bandeira sirva de palanque político para pessoas oportunistas. Então, esse é o objetivo. E sonhos? Quais são os seus sonhos? Embora a gente já falou, acho que um pouco, né, mas... Olha, eu estava falando com o Marcel mais cedo ali, né? Eu concluí minha faculdade de pedagogia, mas o meu sonho mesmo hoje é voltar para a faculdade para dar início na faculdade de Direito, que é algo que eu sou realmente apaixonado. Legal, muito bom. Tenho esse desejo, né? É um desejo que eu pretendo dar continuidade e é um propósito de vida. Que você seja bem sucedido e continue nesse propósito. Valeu. Galera, a gente está chegando agora nas suas considerações finais. Eu vou agradecer o Michael, professor Michael Damasceno, que hoje é pré-candidato a vereador de Barra Mansa. Eu vou passar aqui a bola para o Raoni, para a gente poder estar depois deixando que o Michael considere aí o final, para a gente poder encerrar nesse dia especial aí. Vai lá, Cacique. O que eu tenho a dizer, novamente, que eu já falei, né, logo no início, é desejar muita força aí pro Maicon, dizer a ele que eu estou à disposição no que ele precisar, torcer, né, na torcida aí para que ele consiga atingir os seus objetivos nesse ano, que ele consiga fazer esse curso de Direito, né, assim que possível, e que seus sonhos sejam realizados, né? Porque é isso que a gente deseja para as pessoas aí que a gente gosta, que estão, né, junto com a gente e me colocar à disposição. Se você precisar, que eu puder ser útil, estarei contigo aí. Agora é contigo aí, Maico. Fala de suas redes sociais depois. Fala como as pessoas podem te encontrar para poder conhecer melhor suas propostas, seu trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de, mais uma vez aqui, gente, agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Beleza. De contar um pouquinho sobre a minha história de vida, de contar um pouquinho sobre aquilo que eu penso em relação à política pública para pessoa com deficiência, né? De também aqui poder dizer que eu sou pré-candidata a vereador em Barra Mansa. Agradecer, né, pela parceria. Vocês são pessoas com quem eu sempre estou trabalhando, né? São amigos. Sei que são pessoas também envolvidas, né, nessa causa e que eu sei que onde eu também vou poder contar com a ajuda de vocês, né? Sim, com certeza. Gostaria aqui também, mais uma vez, de dizer, né, para as pessoas que vierem depois nos assistir, alguém que está em casa, às vezes passando por alguma dificuldade, por algum problema, que perdeu a visão ou perdeu algum dos sentidos, que às vezes acha que a vida acabou, mas pelo contrário. É só mais uma forma, só mais uma oportunidade que você tem também para poder mostrar para a sociedade o quão importante você é. A gente às vezes passa por alguns problemas, por algumas situações da nossa vida que a gente não entende o motivo, né? Mas nós somos resilientes. Eu gosto muito dessa palavra e eu também considero muito, resiliência. Pois resiliente, né? Então, assim, entender que os processos, eles realmente não são fáceis, mas que existem pessoas, né, sempre dispostas a ajudar. E, assim, depende também de você, né? A gente precisa
que pessoas, como existem pessoas, eu sei que existem pessoas que estão hoje nos ouvindo, passando por alguma dificuldade, que acham que não vai conseguir mais dar uma volta por cima, mas olha, bola para frente, porque você tem ainda uma vida bonita para poder viver, sonhos para poder viver, objetivos para serem alcançados, e não vai ser um obstáculo que vai te parar. Então a gente precisa pensar nisso, tá? Então assim, eu quero aqui deixar também minhas redes sociais, né? Meu Instagram é @maiconpedagogo, Maicon Pedagogo também no Facebook. Mais uma vez, rapaziada, obrigado. Só aí letra pela Maicon parceria. aí, Maicon. Pessoal, né? Maicon. Porque às vezes o pessoal... Porque... Né? Tá, beleza. É Maicon normal, tá? Maicon normal, tá? Maicon Pedagogo, tanto no Facebook quanto no Instagram. É isso aí. Maicon. Sucesso pra você, cara. Galera, não esquece de compartilhar, hein? Curtir, compartilhar e acionar o sininho. E é isso aí, galera. Além da visão, apoio Live Music, tamo junto. Valeu, Michael. Valeu, professor Raoni. Valeu, Bruno. Valeu, Michael. Raoni. Valeu, Bruno. Valeu. Valeu. Além da visão VR.